irmãs, na liturgia desse 16º domingo do tempo comum, a igreja proclama para nós esse evangelho que nós conhecemos como a parábola do joio e do trigo. Essa parábola que nós já ouvimos muitas vezes, né? Então, é bonito ver Jesus Cristo falando em parábolas, porque isso significa que Jesus Cristo ele tinha sua própria pedagogia. Ele utilizava de situações da vida diária para explicar os mistérios do reino de Deus. Ele conseguia explicar, e as pessoas, os mais simples, conseguiam entender o reino de Deus a partir da explicação de Jesus. Essa parábola do joio e do trigo, então mostra que um homem foi e semeou boa semente, que foi o trigo bom. E aí depois, então, o inimigo foi lá e jogou o joio também. E aí os empregados, quando viram que o joio estava crescendo, foram lá falar com ele, né? Olha, nós queremos arrancar o joio. E esse homem disse, não, vocês não vão arrancar o joio, porque se vocês arrancar o joio, vocês podem arrancar junto o trigo. Então vamos esperar o momento da colheita. Essa é a parábola. E o que essa parábola nos ensina? Primeiramente, quando Jesus Cristo está falando da parábola do joio e do trigo, ele não está querendo dizer que se existem algumas pessoas que são boas e essas pessoas são trigo bom. Existem pessoas que são más e essas pessoas são joio. Não é isso que Jesus estava dizendo, não. Porque dentro do nosso coração existe o trigo e o joio. Dentro de cada um de nós existem as nossas qualidades, a vontade de cumprir a vontade de Deus, temos os nossos pontos positivos, as nossas graças, mas dentro de cada um de nós também nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos pecados, temos os nossos erros. E quando Jesus fala que o homem ele pediu para os seus amigos lá não arrancarem o joio, mas esperar o momento da colheita, Jesus em primeiro lugar está dizendo que Deus ele tem muita paciência conosco. Ele tem paciência. Ele sabe que com o tempo a gente pode deixar com que o trigo cresça dentro de nós e que a gente vai com o tempo também arrancando o joio de dentro de nós. A primeira coisa que nós aprendemos com essa parábola é isso, que Deus tem paciência. Nós somos muitas vezes como aqueles homens que já queriam arrancar o joio. A gente não tem paciência com as coisas, né? E Deus está pedindo para nós, olha, tenha paciência porque existe conversão. É como uma mãe que tem um filho que saiu do caminho, que está fazendo algo que é de errado. Muitas pessoas podem olhar para aquele filho e começar a condenar aquela pessoa. Mas a mãe, ela permanece ali na oração, porque ela acredita na conversão do filho. É mais ou menos isso que Jesus Cristo está dizendo para nós, que essa história de esperar até o momento da colheita. O segundo ponto é que não é tão fácil assim a gente discernir dentro de nós o que é mal e o que é bom. Existem algumas coisas que são gritantes, mas não é tão fácil assim. A gente precisa aprender os ensinamentos da igreja, a gente precisa ler a palavra de Deus, ver a vida dos santos, para que a gente possa aprender o que é certo e o que é errado. Ninguém pode dizer que é autossuficiente e que já sabe tudo certinho o que é certo e o que não é. Às vezes a gente se confunde. Às vezes algo que é bom, a gente pensa que é mal. E algo que é mal, a gente pensa que é bom. Santo Agostinho, na sua filosofia, quando ele escreveu a sua filosofia, tem uma teoria chamada teoria do conhecimento, que é a teoria da iluminação. E ele diz assim, que a gente só conhece as coisas porque Deus ilumina aquelas coisas e ilumina a nossa inteligência para a gente conhecer. Porque se Deus não iluminasse a nossa inteligência e não iluminasse as coisas, a gente não conseguiria chegar ao conhecimento daquilo. Então é Deus que vem nos iluminar. É justamente isso, é Deus que ilumina para falar para nós o que é certo e o que não é. Por isso que a gente tem que esperar às vezes.
tem que ter discernimento. E para ter discernimento nós precisamos então ler a palavra de Deus, seguir os ensinamentos da igreja, ver a vida dos santos, como eu já disse. E o terceiro ponto aqui é que quando eles foram pedir para arrancar o joio, o que o homem disse? Não. Sabe por quê? Porque não era a função deles arrancar o joio. A função deles era depois colher o trigo. E às vezes a gente faz isso, a gente pensa que nós estamos nesse mundo para lutar contra o mal. É claro que a gente vai lutar contra o mal, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo neste mundo é plantar o bem. E eu luto contra o mal quando eu estou plantando o bem. Então, é assim que eu devo fazer com que as coisas de Deus aconteçam. Ninguém veio aqui para lutar contra o mal, nós viemos aqui para fazer o bem. Porque se eu falo que eu vim aqui para lutar contra o mal, aí eu começo a já ver pessoas más, e já quero lutar contra pessoas, e não é isso que Jesus está pedindo para nós. Está pedindo para nós para a gente fazer o bem. É isso que Ele está pedindo. Então, meus irmãos, hoje vamos pedir para Deus, para que Ele possa iluminar a nossa inteligência, para que a gente possa discernir a Sua vontade. E que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, sede da sabedoria, interceda por nós, para que permaneçamos fiéis a Cristo e sejamos instrumentos de paz e de esperança neste mundo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.